Olá, essa é mais uma edição do seu programa Conectados, um programa feito para você, adolescente, que vive essa fase da vida com muitas mudanças e também de grandes descobertas. O programa de hoje traz muitas informações para suprir algumas das suas perguntas. E vamos falar, fique ligado, vamos falar a partir de agora sobre drogas. E no nosso bate-papo, temos aqui nos nossos estúdios o empresário e também palestrante. Ele trabalha na área de prevenção e também do abandono ao uso de drogas, Antônio Trévia. Olá, Antônio, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e espero que a gente possa levar conhecimento e informação para essa juventude que precisa disso. Com certeza. Eu já conheço o Antônio de algum tempo, vou declarar aqui para vocês. E eu costumo chamá-lo de Toninho. Posso chamar assim, Toninho? Pode ficar à vontade, Lene. Você permite também? Olha só, eu tenho certeza que você tem algum amigo que você também chama assim de Toninho. Então, como ele já está sendo amigo aqui do nosso programa, a partir de agora eu apresento para vocês o Toninho. Toninho, só para que a gente comece já tendo uma clareza sobre esse assunto. Os adolescentes, pode ser que você mesmo já tenha tido algum tipo de contato visual com drogas, ou através de alguma informação de um jornal, ou pelo contato com alguém que você já viu usando. Mas a classificação de drogas, o que elas têm em comum e como classificá-las, mesmo para um adolescente que de repente esteja vendo o nosso programa e nunca teve um contato assim mais próximo, para ele saber o que é droga, como evitar, enfim, para identificar, nossa, isso aqui é uma droga. Dá para a gente fazer várias classificações sobre droga, mas algo bem conceitual, tudo é droga, tudo de alguma maneira vai levar o nome de droga. Então, droga é toda substância que introduzida no organismo da gente pode alterar o comportamento desse organismo. Então, agora, existem as drogas e as drogas psicotrópicas. Nós vamos nos adeter hoje sobre as drogas psicotrópicas, que tem esse nome chato, meio complicado, né? Estranho. Mas o que vem psicotrópicas? Vem de psique, do grego psique, que é a mente, tropos, atração. Então, são drogas que a mente passa a ter atração por elas, ou seja, querer levar à dependência. Vamos dar um exemplo clássico. Um remédio para dor de cabeça. É uma droga, mas não causa dependência. Então, ela não é psicotrópica. Agora, tabaco, tem nicotina. A nicotina é uma substância psicotrópica que faz a mente querer repetir. Então, é uma droga psicotrópica. Agora, dentre as drogas psicotrópicas, a gente costuma fazer uma classificação de 3 subgrupos. São as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. As drogas depressoras são aquelas que deprimem o sistema nervoso central, fazem o sistema nervoso funcionar de forma mais lenta, normalmente mais conhecido como uso da maconha. Então a pessoa fica assim meio apagada, meio grogue, né? Meio lesa, né? Então há drogas estimulantes, como a cocaína e os seus derivados, oxi, crack, heroína, ópio. Então são drogas que fazem o sistema nervoso funcionar mais aceleradamente. Não quer dizer que seja raciocínio mais rápido, é apenas relativo ao sistema nervoso. E as drogas perturbadoras do sistema nervoso. Então, normalmente elas causam alucinações, como LSD, e drogas naturais feitas de cogumelo, ou alguns cactos, né, algumas coisas da natureza. Então, essas seriam as classificações dos tipos de drogas psicotrópicas. Mas também tem as drogas lícitas, né? Essas que as pessoas compram, consomem, até mesmo o uso do álcool, do fumo. Até as drogas psicotrópicas podem ser lícitas. Então, as drogas lícitas são aquelas que o governo deixa vender. É livre a comercialização desse tipo de droga. Por exemplo, medicamentosa. Qualquer um pode ir na farmácia e comprar um remédio. Então, é uma droga lícita. Álcool e tabaco não serve para nada, mas também tem sua comercialização liberada. E algumas drogas que são vendidas industrialmente para algumas finalidades, mas usadas para outras. Como exemplo? Cola de sapateiro, esmalte, thinner, água raiz, solventes. Então são drogas feitas para a indústria. São substâncias que o uso dela acaba virando uma droga. Elas são substâncias que são usadas, são direcionadas para uma atividade. Por exemplo, uma mulher que pinta, vai no salão e faz a unha. Então aquele esmalte é feito para pintar a unha. Mas a gente que vai comprar esmalte para cheirar esmalte. Ok. A gente já viu, assim, em praças públicas, tem reportagens, adolescentes também que usam... a cola. Cola de sapateiro, né? Cola é uma droga bem pesada, bem forte. A pessoa apaga, então é vendido para colar sapatos, para colar carpetes, mas é usado para cheirar, para inalar e
como diz no linguajar deles, se chapar. E como você trabalha com esse grupo, né, com prevenção e também com abandono das drogas, o que leva um adolescente ou um jovem, né, a ter um contato com essas substâncias? É bem genérico, né? O pessoal costuma falar que é uma fuga, alguma coisa, mas na verdade a maior parte é curiosidade. Curiosidade? A curiosidade pode até não matar o gato, mas ela pode matar por causa do uso de drogas, viu, gente? Nossa, cuidado, hein? Então, a curiosidade é a maior incidência da experiência, do início da fatídica experiência com o mundo das drogas. E você? Você trabalha hoje, faz um trabalho, né, bem interessante com os adolescentes e jovens, mas na sua vida você teve algo que marcou você para dizer, oh, nossa, eu vou me direcionar para trabalhar com esse grupo porque é importante? O que levou você a ter interesse a trabalhar especificamente na prevenção e no abandono de drogas? Bom, o que levou, Lene, é que eu vivi isso tudo na minha vida. Então eu fui mais um curioso com 13 anos de idade. Sério? Conta pra gente um pouco da tua experiência, Toninho. Bom, com 13 anos de idade, eu tinha um vizinho que era um amigo meu e a mãe dele fumava. Então ela saía e deixava os restos de cigarro. Então nós íamos pegar as sobras, as bitucas, né? As sobras de cigarro e começar a fumar cigarro escondido, para ver como é que era. Os pais fumavam, né? Então, poxa, se os pais fumam, como é que o pai pode dizer que não é bom se ele fuma? Então, essa história de dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona muito bem, não. Então começamos a fumar e fumávamos escondido. Nós nem pensar nossos pais saberem que a gente fumava. Isso com 13 anos? Com 13 anos. Então um dos lugares que a gente costumava fumar era uma construção perto da nossa casa. E essa construção nós entramos lá para fumar e sentimos um cheiro agradável. E era uma lata de tinta, só que não era tinta, era cola de sapateiro para colar carpete nessa construção. E nós cheiramos cola. E eu apaguei. Então com 13 anos experimentei cigarro, com 13 anos experimentei a cola. E com 13 anos experimentei a bebida alcoólica, peguei o primeiro porre também com 13 anos. Aí as experiências, a gente quer sempre saber como é que é a experiência, como é que é o gosto. Falam na televisão isso, falam aquilo, mas será que é assim mesmo? Não acredito. Então o adolescente ele tem essa curiosidade, não vale a pena. Aí com 14 anos quis experimentar maconha, experimentei maconha. Com 15, comumente chamado aqui no norte de mela, que é a pasta base de cocaína com a maconha. E com 16 anos encontrei que eu chamei na época do grande amor da minha vida, que foi a cocaína em pó, né, que eu cheirava juntamente com a bebida alcoólica. Ali eu me descobri como realmente um dependente químico aos 16 anos. Mas você já vinha com esse histórico, ali foi mais forte, foi isso? Mas assim, ali eu vi que eu tentei não usar por algum tempo e vi que eu era dependente, até porque eu comecei a mexer na carteira do meu pai, mexer na bolsa da minha mãe, mexer nas coisas do meu irmão, para poder combater a minha fissura, né? Eu estava fissurado, queria repetir, queria experimentar de novo e acabava arrumando alguma maneira de conseguir dinheiro para conseguir a droga. Mas vem cá, agora você com 13 anos teve esse contato e tudo mais, e aí os anos foram passando, a curiosidade foi aumentando e você teve contato com mais drogas. E a gente às vezes pensa assim que existe já uma característica do dependente, né? Geralmente está largado e tudo mais. Você tinha já essa característica? As pessoas conseguiam olhar para você e dizer, nossa, ele é um dependente, ele está tendo uso a drogas? Já tinha isso? Esse estereótipo é da televisão. Que a televisão, quando mostra dependente, mostra aquela lá na Cracolândia, mostra já os meninos na rua. Não, eu tinha uma vida social maravilhosa, namoradinhas. Então, para você, parecia que estava tudo bem. Eu era muito bem querido no meio das rodas dos pais dos meus amigos, porque eu sempre fui muito expansivo, sempre gostei muito de ser... Sou muito brincalhão, sempre fui muito brincalhão. Verdade. Então, eu era muito querido no meio dos pais dos meus colegas. Então, aparentemente nada. Então, eu passei no vestibular com 15 anos de idade para engenharia civil. Mesmo tendo contato com Mesmo as drogas? 13 anos. Eu lembro de ir para o cursinho de convênio com garrafa de vinho dentro da minha mochila. Então, era uma coisa que jamais pensavam. Mas eu, no meio da gente, é algo legal, assim, descolado. Né? Que significa dizer que pode ser que o adolescente você que está nos assistindo, tenha contato com amigos que aparentemente estão levando uma vida legal, aparentemente, mas já são dependentes e não sabem. E não sabem, exatamente.
E o que fazer? Depois você se descobriu dependente, você percebeu que já não conseguia mais sair dessa situação. O que fazer? Não só eu me descobri, como meus pais também já sabiam, né? Então, meus pais já sabiam e eu tinha muita liberdade. Com 17 anos de idade, eu peguei bomba no primeiro de faculdade, porque fui fazer as amizades, né? As amizades de bar, em vez de ir para a faculdade, ia para frente da faculdade jogar dominó. Então, peguei bomba na faculdade, vi que a minha vida não estava indo para um caminho legal. Quer dizer, você não passou, você não conseguiu completar o estudo. O primeiro ano, não. E aí eu fui... Nem o primeiro ano? Não. Então, aí eu fui e me alistei nas Forças Armadas. Eu fui para o Exército em busca de disciplina. Fui buscar me disciplinar no Exército. E me disciplinei, né? No horário, acordava cedo, capinava, limpava, faxinava, fazia tudo. Mas lá, esse curso de disciplinar não usar droga, o Exército não oferece. Mas é uma escola de vida maravilhosa. Eu até aconselho quem quiser, se ele está muito bom. Você sentia falta, então, dessa disciplina, tinha liberdade demais e você achava que talvez isso pudesse te ajudar, mas não ajudou. Não. Então, o que foi? O que determinou na tua vida que fez você dar essa volta, essa reviravolta? Quando eu saí do Exército, eu cheguei a ficar preso por 2 vezes no Exército, por chegar para eles lá apenas bêbado, né? Mas eu estava sob efeito de drogas mesmo. Quando eu saí do Exército, eu vi que eu não estava conseguindo controlar. Então, eu tentei me matar pela primeira vez com 19 anos. Suicídio, você Foi. tentou? Na verdade, foram 4 tentativas. Nossa. Então, E eram tentativas no período que você estava sob o efeito das drogas ou era o após? Devido a consequências de tudo que você tinha vivido? olha, Lene, foram 3 vezes com efeito e uma com o efeito aquele efeito depressivo que dá. Mas 3 delas foram com efeito. Seriam loucuras feitas de um momento que depois não teria chance de me arrepender. Então, essa foi a pior parte. Então, eu vi que o negócio estava muito ruim. Então, eu tentei controlar da minha própria maneira e vi que estava muito ruim e resolvi voltar para a faculdade. E foi na faculdade, então, que eu conheci o primeiro anjo de Deus na minha vida. Aliás, os primeiros anjos da minha vida, meu pai e minha mãe, que nunca me abandonaram, nunca me deixaram. A importância, né, Nossa, dos pais. Meus pais, meu pai e minha mãe, apaixonado por eles, grandes amigos. Então, Mesmo você tendo dificuldade com os pais, né? Fica um alerta aqui. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas os pais dele foram maravilhosos. Ele tinha dificuldade também com os pais. Não, na época, o que era? Meu pai era um saco. Era a palavra que a gente usava. Nossa, mãe chata, careta, não deixa eu curtir e tal. Mas hoje eu posso ver que eles foram grandes anjos de Deus na minha vida. Não desistiram de você, Não, né? nunca desistiram de mim. Então, aí quando eu voltei para a faculdade, foi quando eu conheci o outro grande amor. Não era mais a cocaína, agora foi a mulher que hoje é minha esposa. Ah, você descobriu o amor verdadeiro, hein? Então, aí foi quando a gente se conheceu, uma mulher de boa família, religiosa, né? Cometeu o devaneio de se apaixonar por mim. Você mencionou aí religiosa. A gente consegue perceber quando ele fala, né, que ele estava apaixonado já pela esposa dele, que é a Lia. Mas você menciona religiosa, com uma espécie de carinho. Então, foi através aí desse ponto que você percebeu que te faltava alguma coisa? Porque você até falou que tentou sair, né, e tudo mais, não conseguia. Não foi nesse momento que me despertou a religião, mas me despertou o amor. Né? O amor que era acima do que o amor por mim mesmo. Que eu me amava, não me interessava se eu estava fazendo mal para meu pai, para minha mãe. Então, eu queria o eu, satisfazer o eu. E agora eu vi que eu podia também fazer isso por outra pessoa. Então, mas com 2 meses, aquela pessoa de boa família viu que a barra ia ser pesada demais para ela. Porque a dependência realmente era acentuada. Tá? Ao ponto de que, além de mexer nas coisas do pai, de mãe, de irmão, você acaba sendo um microtraficante. Você acaba vendendo para poder sustentar o seu próprio vício. Porque você ganha comissão em droga. Aí você já estava na área de maior risco ainda, né? Então, eu vi que o negócio, ela viu que o negócio eu ia perder aquela mulher. Então, nasceu meu primeiro sobrinho também, eu vi. Por exemplo, meu pai me deu em casa com bebida, eu não queria dar para meu sobrinho. Também não queria perder aquela mulher. Também fomos para um restaurante, quem pagou ela, que não me agradou muito também, viu, Lene? Então, eu juntei várias sensações, vários sentimentos que não me fizeram bem. Eu tinha que parar de algum jeito. O que eu queria? Aí eu estabeleci um alvo na minha vida. Bom, eu quero casar com ela, mas ela não vai querer casar comigo desse jeito. Eu quero ter um filho com ela. Eu quero ter um carro, porque eu não tinha carro, andava de ônibus. Ela tinha carro, eu não tinha. Eu quero ter uma moto, porque é jovem e aventureiro, né? Então eu queria moto. E queria ter dinheiro para poder fazer as coisas. Então, uma casa, né? Casar e ter casa. Casar e morar em casa de pais, né? Então, com isso eu vi que eu jamais ia conseguir essas coisas vivendo a vida que eu estava vivendo. Então foi quando eu resolvi voltar para casa e disse, mãe, dessa vez eu vou parar.
A minha mãe, eu confesso que ela não acreditou, porque já não tinha sido várias tentativas de acontecer isso. Mas mãe, assim, ela não acredita, não confia, mas ela apoia. Então foi o momento que eu entrei no meu quarto, tranquei o meu quarto e joguei a chave por baixo da porta. Que decisão, né? A decisão é dizer, daí eu não vou sair, porque várias tentativas já tinham acontecido de eu parar. Daqui eu não vou sair. E aí foi doído. Porque vem as crises de abstinência. A crise de abstinência, ela dói, porque agora o corpo, falamos de psique, né? O corpo precisa. Então o corpo, ele não funciona mais bem sem aquela droga. Ele funcionava bem antes, a pessoa sente sede, sente fome, mas agora, com o abuso ou a falta da droga, ou você sente excesso de apetite ou falta de apetite. Ou você sente excesso de sono ou falta de sono. Você não sente vontade de ir no banheiro, por exemplo. Você só sente vontade de ir no banheiro se você conseguir a droga. Então, o organismo ele fica completamente modificado. Então, vem aquela crise, dói, o corpo dói, dói a cabeça, dói a mente, né? Você não sabe o que fazer. Então, eu esmurrava a parede, mordia o travesseiro. E a minha mãe, Lene, morava, o quarto dela é do lado do meu quarto. Então, deve ter sido muito doloroso, muito doído para ela. Mas, ao final, quando passava aquela parte mais dolorosa, a minha mãe pegava a chave, a minha mãe abria a porta e a minha mãe sentava sem falar nada. Ela sentava na cama, eu chorando muito, porque devia uma crise de choro muito grande depois, e eu chorava dormindo no colo da minha mãe. E eu fiquei assim em casa por cerca de 6 meses, até me sentir com alguma segurança de poder sair e não recair. Aí foi quando eu fui procurar emprego e não consegui o emprego que eu queria, então eu resolvi montar minha própria empresa e montei, Deus abençoou. Porque em 4 anos eu estava casado, eu estava com uma filha, que é a linda Arielle, eu tava, tinha moto, tinha carro. Então, tinha realizado sonhos. Tinha realizado sonhos. Então, estava realizado, né? E tinha também saído do mundo das drogas. Tinha. Só que assim, cada um de nós tem um vazio no nosso coração que só é completado por Deus. Eu não ia completar aquilo com dinheiro, com empresa, com carro, com moto, com esposa, não ia completar. Mesmo estando realizado, faltava alguma coisa. Faltava. Então, o que aconteceu? Quando eu conquistei os alvos, as metas que eu tinha traçado na minha vida, a minha vida deu um vazio. Você sentiu que tinha realizado tudo, mas... Pronto, cumpri meu papel. E agora? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei sabendo de uma pessoa na família que estava envolvido com droga e eu fui dar a lição de moral. Você foi lá pra... Fui lá. Vem cá, menino. Que história é essa? Você está envolvido aí? Olha, eu parei, eu, né? Fui querer dar como se eu tivesse feito tudo aquilo. E em vez de eu trazê-lo, eu acabei dando dinheiro para ele comprar droga para mim. Sério? E eu recaí. Nossa. Eu recaí, aí fiquei recaído um bom tempo. E agora, os motivos que me levaram a parar, agora eu não tinha mais. Agora eu tinha casa, tinha carro, tinha moto, estava casado, tinha tudo. Então eu fiquei recaído, fiquei escondido da minha esposa por um tempo até ela descobrir. E a maneira que ela descobriu foi uma maneira muito doída, foi quando eu esqueci de buscar minha filha na escola. E aí ela teve certeza de que eu realmente estava recaído e eu confessei, se agora com a sua ajuda eu vou conseguir sair. E o que ajudou você agora dessa vez? Como você comentou, agora não tinha mais aquela motivação. Você já estava com o grande amor da tua vida, você já tinha conseguido tudo que você almejava. E agora? Agora deu vazio, né, Lene? Então eu fiquei recaído 26, 27, 28, 29, 30, 31 anos, mas não sou tão velho assim. 31 anos e idas e vindas, a esposa descobria, eu enganava, enganando, mentindo. Nosso relacionamento acabou, mas morávamos na mesma casa para viver de aparência. Agora como empresário, né? E ela dizia assim, eu só não vou lhe largar porque você é pai da minha filha. Então, morávamos em quartos separados, na mesma casa. Então, eu vendo o sofrimento da minha esposa. Eu vendo que eu a amava, mas eu amava mais a droga do que a ela. Eu amava mais a droga do que a minha filha. Eu amava mais a droga que meus pais. E amava mais a droga do que a mim mesmo. Então, eu vendo aquela situação, eu disse assim, eu não posso mais fazer meus pais sofrerem, a minha esposa sofrer e dar o exemplo à minha filha que eu não gostaria de dar, que eu não gostaria de ter recebido do meu pai em relação à bebida também. Então, eu resolvi sair de casa, resolvi ser um mendigo. E quando a gente vê tantas reportagens com mendigos nas ruas, com pessoas morando nas ruas, a gente costuma julgar. Ali tem cheio de pessoas que bom coração, que precisam de apoio, são pessoas doentes, e pessoas doentes precisam de tratamento. E todos nós podemos ser enfermeiros dessas pessoas. Então resolvi ir. E foi quando Estava decidido a sair de casa, largar tudo. E foi quando eu fui no meu dentista, que era meu dentista de meus 14 anos, um cristão, e ele sabia toda a minha história.
sabia de tudo. E ele falou uma frase para mim que me chamou a atenção, que ele falou assim, Antônio, você precisa se preparar para a volta de Jesus. Eu disse, como assim? Agora eu já era engenheiro formado. Então, preparar para a volta de quê? De Jesus. Como assim voltar? Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Você não pode acreditar numa besteira dessa. Você é um médico formado, estudou para isso, eu sou engenheiro da área então de exatas, tudo isso é muito bem explicado, tem que ter muita lógica, né? Então como é que vai voltar sem ter asas ou sem foguete, essas coisas? Eu disse, não, Antônio, Jesus vai voltar, você não acredita nisso? Você me perdoa, mas eu não acredito. Ele falou assim, na Bíblia você acredita? Bom, a Bíblia acredita, até porque a Bíblia, quem atesta que ela é um livro histórico, são cientistas e não religiosos. Então, pela Bíblia acredita. Aí vem a parte da lógica e da área de exatas, né? Então, ele abriu a Bíblia para mim e mostrou lá o texto dizendo assim, Jesus falando, eis que vou e vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí eu disse, mas isso aqui não é no sentido literal, isso aqui é no sentido figurado. Ele abriu outro lá, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E eu fui ficando sem argumento, até porque eu não conhecia nada daquilo. E todo jovem, todo adolescente, ele tem algo interessante, que pode ser uma virtude e pode ser um defeito. Ele não gosta de ser desafiado. Naquele momento eu me senti desafiado. Que você não conhecia? Porque eu não conhecia nada. Então eu disse assim, ele perguntou, você aceita estudar a Bíblia? Bom, eu já tinha tentado suicídio 4 vezes. Clínica de desintoxicação, internação, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, nada tinha funcionado. Então, o que tinha mal eu aprender sobre a Bíblia só para provar para aquele dentista cristão que ele era um fanático. Então você tinha tentado tudo, quando você superou a primeira vez, você achava que daria tudo certo, mas te faltava algo. E nesse contato, então, com esse dentista, Milson, é isso, né? É, Milson. Foi que despertou algo que você não tinha percebido e nem tinha tido contato ainda? É. E aí ele falou assim, aceita estudar? E ele foi muito sábio. É a sabedoria que Deus dá pra gente, né? Eu costumo dizer que Deus me faz inteligente, me fez inteligente. A sabedoria eu estou buscando a cada dia, quando eu abro a palavra de Deus, de manhã cedinho, primeiras horas da manhã, é quando eu vou buscando a sabedoria de Deus na minha vida. Então, ele falou assim, olha, não usa droga sexta, sábado, domingo, tudo bem? Eu disse, não, tudo bem. Na segunda-feira, marcado, era janeiro de 2007, e eu sentei a Bíblia e abri, quer dizer, uma outra pessoa chamada Vanderlei Oliveira, um juiz de direito, que era meu vizinho de frente, ele abriu a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aquele homem falou da Bíblia para mim por 1 hora e 15 minutos. Eu calado estava e mudo permaneci. Não conhecia nada. No final ele perguntou, e aí, o que você achou? Eu não achei nada. Você falou uma coisa que você sabe. Agora, se você me disser o que você vai falar na próxima segunda-feira... Aí você vai se preparar. Aí eu vou me preparar. E ele me deu. E eu passei a semana estudando a Bíblia. Não tive vontade de usar droga, não usei droga e voltei na segunda-feira. Voltei e convidei a Lia para ir comigo. E sentamos lá, e aí ele falou, eu já falei um pouco, qual é o assunto da próxima segunda, e mais uma semana que eu estudei a Bíblia incessantemente, até consultei muito o Google, né? Para poder lá ter muita informação, e consultei lá, e mais uma semana sem vontade de usar droga, sem usar droga, e voltei. E uma semana, e meus questionamentos eles eram muito profundos, Lene. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, se Deus é tão bom, por que ele permite que crianças sejam mortas? Na época tinha sido o escândalo da Isabela Nardoni, do menino João Hélio, que tinha sido arrastado nas ruas do Rio de Janeiro. Deus até não está vendo isso? Deus não abriu o Mar Vermelho no passado? Por que não abre aqui, então, a Bahia, os rios, os mares hoje? Então, meus questionamentos eram assim. Então, 3 meses se passaram, sem beber, sem fumar, sem cheirar, sem usar droga, sem ter vontade, sem ter crise de abstinência e sem precisar de me trancar na porta do meu quarto. Então, Deus me curou. E a maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus, não é porque nós dizemos que ela é a palavra de Deus. A maior prova é porque todos aqueles que se achegam a essa palavra têm a sua vida transformada pelo poder de Deus. Não apenas pelo Deus na palavra, mas a palavra de Deus. Então, aí eu tive meus questionamentos respondidos. Agora eu já sei de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui. Deus continua fazendo grandes coisas. Deus me curou, me libertou, e é por isso que eu preciso, o que eu recebi de graça, levar de graça para os adolescentes, outros jovens, para cometer o mesmo erro que eu, ou que ainda não cometeram, permaneçam sem cometer essas curiosidades em vãs, que não façam. Então quer dizer que, assim, desde a adolescência, você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, você vê uma busca aí do Toninho por algo que ele não sabia o que era. Tinha vários questionamentos que foram despertar mesmo no contato com a palavra de Deus. Então foi a palavra de Deus que trouxe
supriu todas as necessidades que você buscava? Sim, e ela é, hoje, a palavra de Deus é o próprio Deus na minha vida. Através dela que eu me encontro com Ele diariamente. E eu ganho força, perseverança. E vou continuar longe das drogas enquanto eu estiver desbordada com Ele. Então, deixa eu só, para que a gente possa entender um pouquinho. Um adolescente que está nos vendo agora, né? E ele não teve contato ainda com drogas nem nada, mas, enfim, a curiosidade, ele também tem, de repente, alguma curiosidade de saber o que é. O que você diria para esse adolescente? Como evitar de estar em um meio que pode proporcionar a ele essa oportunidade? O que você diria para esse adolescente? Ele não teve contato, mas, de repente, ele também tem essa curiosidade. Como evitar para que ele não seja também mais um dado estatístico aí sobre o uso das drogas? Primeira coisa, eu tenho certeza que ele já está fazendo agora. Ele está assistindo Conectados. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, evitar ambientes, pessoas, amizades que não vão te levar. Então, a gente tem que se envolver com as coisas do mundo, não para a gente ir para o mundo, mas trazer essas pessoas para dentro da casa de Deus, para dentro da palavra de Deus, para dentro do convívio das coisas de Deus. Então, não vale a pena esse tipo de amizade. Nós devemos sim estar lá para ajudá-los, pregar para eles, mas trazê-los de volta para cá. Então, prioritariamente, a curiosidade não vale a pena, porque comprovadamente, é claro que isso causa dependência. Então, para que comprovar que um primeiro uso vai te levar à dependência, ou segundo uso, ou terceiro? Não vale a pena. Então, essa curiosidade não vale a pena. Evitar ambientes que proporcionam isso, né? As baladas, que ali vai ter bebida, vai ter cigarro, vão ter outras drogas ali sendo usado, essas raves, esses programas que acabam, o uso do local já proporciona, né? Que tenham essas drogas. Seria uma das dicas? E outra também, ter ideal religioso. Tem que ter um ideal religioso. Tem que ter um ideal religioso. O que eu quero? Eu quero ir para o céu, gente. Eu quero estar face a face com Jesus. Eu quero encontrar com Ele. Ele que me curou, Ele que me salvou, Ele que mantém a minha vida. Ele que sustenta o meu lar, Ele restaura o meu casamento. Ele que deu aos meus filhos, que são grandes anjos na minha vida. Então, eu quero estar com Jesus. Tem que ter esse ideal religioso. Toninho, a gente está falando agora para um adolescente que já teve a experiência, que está tendo uma experiência de repente, e aparentemente legal com os amigos. E os amigos estão achando ele super gente boa, super da hora, da galera, porque ele está usando, de repente, algo que a turma colocou para ele usar. O que fazer? O que esse adolescente pode fazer para, puxa vida, ou se já está na dependência, ou para sair de vez desse caminho? Bom, primeiro passo para abandonar o uso de drogas é assumir que é dependente. A grande dificuldade aqui, a juventude, 15, 16, 17, não costuma, e até mais, não costuma assumir que é dependente. Então, eu faço um desafio para você que caiu na besteira da curiosidade. O desafio que eu faço para você, fica 90 dias sem usar o que você tem usado. Cigarro, álcool, droga, qualquer um, fica 90 dias. Se você ficar 90 dias, eu vou dizer que você não é dependente. Agora, se durante os 90 dias você cai na besteira de querer se manipular ou se enganar que está usando, é porque você já é um independente. Quer ver uma dica como é que isso vai acontecer? Durante 90 dias você vai dizer assim, poxa, vai ter uma festa, e na festa o pessoal vai tomar cervejinha. Eu só vou tomar cervejinha por causa que é a festa do meu amigo. Você está arrumando uma maneira de dentro dos 90 dias você poder usar sem sentir a culpa de que está usando. Então, primeiro passo é assumir que é dependente. Segundo passo, querer parar. Esses são os dois passos. Assumir que é dependente. Segundo, querer parar. A partir daí é buscar força. E onde é que vai buscar força? Buscar força em Deus, na sua palavra e em nós, que somos também a luz do mundo e o sal dessa terra, que vamos ajudar essas pessoas. Muito obrigada pela sua participação, Toninho. Obrigada mesmo. Que Deus continue usando você para trazer mais informações para essa juventude que precisa tanto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e já vou dizer para você que, em nome de Jesus, eu vou estar orando por cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. O nosso programa termina por aqui, mas nós nos encontramos na próxima edição, trazendo mais informação para você.